Anuário Espírita, 1992. Antonieta Vieira Meyer, a médio de Trajetória de uma Alma. Nascida na cidade de Caçapava, interior de São Paulo, em 5 de setembro de 1902, Antonieta, na intimidade, Vieira Meyer deixou o plano físico em 10 de abril de 1988, no Rio de Janeiro. Seus pais foram o português Francisco Gonçalves Vieira e a brasileira Maria José de Andrade Vieira, filha única de pais católicos. Ela não conheceu seus 3 irmãos, que desencarnaram em tenra idade. Antonieta foi criada num ambiente de muito entendimento familiar, conforme diz nas páginas de seu belo livro, ainda não editado, História para os Meus Netos, ou Minha Infância e Adolescência. Assinada por um espírito amigo, jamais os vi zangados e nunca tive a desagradável oportunidade de ouvi-los discutir, afirmou ela no citado livro. Desde os 9 anos de idade, Antonieta já demonstrava grande interesse pela música. Adorava piano e se emocionava quando ouvia de sua primeira professora assuntos sobre Bach, Beethoven, Liszt, Mozart, Chopin, etc. E as músicas tocadas por ela. Aos 16 anos sofreu sua primeira decepção, quando, em consequência de dificuldade financeira de seus pais, foi obrigada a abandonar o curso de farmácia que fazia em Pindamonhangaba, São Paulo. Casou-se aos 19 anos incompleto. 17 de 3 de 1921, na Basílica de Aparecida, São Paulo, com Carlos Alberto Meyer. Casamento que permaneceu por mais de 50 anos. O casal teve uma única filha adotiva, Maria Adélia Meyer de Carvalho, atualmente residindo no Rio de Janeiro. Antes de fixar a residência no Rio de Janeiro, Antonieta morou em São Paulo, capital, para onde seus pais mudaram quando ela tinha apenas 1 ano e 10 meses. Depois São José dos Campos e, após casada, Fortaleza, Ceará, onde permaneceu cerca de 20 anos. Como católica, ela permaneceu quase toda sua vida, tornando-se espírita não praticante, alguns anos antes de sua desencarnação, militando regularmente no serviço de assistência aos leprosos em centro espírita na cidade do Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Médio psicógrafa. Hoje podemos deduzir que a grande missão de Antonieta foi na psicografia, sem que ela mesma, desconhecedora da doutrina espírita em quase toda a sua vida, soubesse avaliar o valor e a profundidade das obras por ela recebidas. Assim, 4 substanciosas obras romanceadas lhe foram ditadas pelo espírito de José Euclides, com a qual teve um estreito relacionamento em vidas passadas. Trajetória de uma Alma e Calvário Redentor, ditadas pelo I de Araras, e 2 outras no prelo, livros nos quais um espírito, muito ligado à média, figura como principal protagonista no emaranhado das vidas sucessivas. Trajetória de uma Alma. Voltando da Europa e à Terra Santa. Em 1962, ela pôde, após longos anos de espera, realizar o seu sonho, visitar a Europa e a Terra Santa. No livro da vida daquela que não conseguiu fugir dos momentos de tristeza, dor e renúncia, desalento, circunstâncias que bem caracterizam a vida da maioria dos médiuns, Antonieta, agradecida então a Deus por conhecer-lhe essa que para ela constituía uma imensa graça, visitou Lisboa, cidade que desde menina afirmava ver em seus sonhos, razão pela qual foi tomada de extrema emoção quando lá aportou. Indagava de si mesmo porque de tanto afeto para com Lisboa, atribuindo ter sido ela a pátria de seu querido genitor, a quem tanto amou. Assim também iria acontecer em Roma e muito mais em Jerusalém. Antonieta Vieira Meyer, na verdade, estava apenas revendo imagens já conhecidas num passado distante, em encarnações anteriores, nessas antigas cidades. No transcurso de sua viagem de exatamente 100 dias em terras por ela desconhecidas, deixou tudo detalhado em seus caminhos percorridos, do qual transcreveremos algumas anotações propícias à reflexão de todos. Revi Belém, na exata noite de céu estrelado e límpido luar, quando nasceu Jesus, o Redentor. Em Belém atual, a magia é a mesma. Seus áridos e pedregosos caminhos, seus rebanhos, seus pastores, seus trigais, tudo ainda recorda a noite inolvidável. Belém, a terra mirrada, gente pobre, marca um forte contraste, pois
Foi nessa terra paupérrima, nessa gloriosa pobreza que o maior acontecimento se realizou. Eu estive em Belém, também em Nazaré, terra de Nossa Senhora, com que emoção percorri aquelas ruas nas quais Jesus brincou, que São José passou, Jerusalém, sonho, assombro. Ela, sendo católica praticante, não relacionava com vida anterior e sua grande afinidade para com esses lugares percorridos. Rogamos ao leitor reportar-se as belas páginas do romance Trajetória de uma Alma, onde o espírito do padre José narra episódios de existências anteriores de Antonieta, que na época da psicografia era totalmente desconhecidos da própria médium. Antonieta possui apreciável cultura, o que veio facilitar o recebimento dos 4 extraordinários romances a que nos referimos acima, embora ela mesma desconhecesse, em princípio, a procedência mediúnica. Além disso, possuía também afinidade para com a pintura e durante muitos anos pintou lindos quadros, inspirados pelo espírito de Moira, hoje em poder de sua neta. O que enriquece ainda mais os registros biográficos dessa generosa alma é a sua conduta ante os leprosos de uma colônia no Rio de Janeiro, onde buscava ajudá-los, tanto no campo material quanto no espiritual, através da palavra consoladora, amenizando-lhes o sofrimento. Lamento que seus caminhos percorridos e suas 4 obras psicografadas não fossem publicadas quando ainda encarnada, pois sem sabermos por qual razão elas estiveram engavetadas por mais de 40 anos, até que em princípio de 1988 chegaram-nos às mãos tão preciosos tesouros, quando os encaminhamos para publicação. Antonieta desencarnou em 10 de abril de 1988. Sua primeira obra publicada saiu em junho de 1990, na certeza de que no mundo espiritual Dona Antonieta jubila-se, eufórica ao ver mais este grande sonho realizado. Rogamos a Jesus abençoar-nos, agradecidos por mais essa oportunidade de compartilharmos juntamente com os espíritos esse grandioso trabalho de regeneração do mundo através do espírito livre, através do livro espírita. Anuário Espírita de 1992. Benefício de Eurípides à minha família. Não tive a felicidade de conhecer pessoalmente Eurípides Bassanufo, pois nasci apenas uma semana antes de sua desencarnação, ocorrendo em Sacramento, Minas Gerais, a 1º de novembro de 1918. Mas desde a minha infância recebi informações as mais variadas a respeito dele. Depoimentos vivos de inúmeros familiares, a começar do próprio lar que me acolheu na presente encarnação, que tiveram a alegria de conviver durante dias, meses ou anos com aquele missionário, podendo assim me transmitirem com detalhes as suas notáveis e inesquecíveis experiências. Por que relatar esses fatos agora? Pergunta. As recentes homenagens da família espírita igarapavense ao meu querido genitor Azarias Arantes, Igarapava, São Paulo, 25 de 4 de 1880, a 20 de 2 de 1941, em memória do seu cinquentenário de desencarnação, especialmente do Centro Espírita Luz, Caridade e Amor, instituição fundada por ele. Tocaram meu coração e fizeram-me recordar com saudade e emoção todos os fatos aqui narrados. Minha cidade natal, Igarapava, é próxima de Sacramento, separados apenas pelo Rio Grande e poucas dezenas de quilômetros da terra. Naturalmente, considerando as dificuldades de transporte naquela época, essa proximidade muito facilitou o contato de meus familiares com Eurípides. Cura de Azarias Arantes. Papai foi o primeiro da minha família a receber benefícios em Sacramento. Ele estava muito enfermo, já há algum tempo, afastado de suas funções de coletor estadual, acometido de mal de Pote, tuberculose da coluna vertebral.
em face da piora progressiva de seu estado, apesar de cuidados médicos constantes, foi levado a São Paulo, onde recebeu a assistência dos melhores profissionais. Ele era um paciente especial, graças à influência do Dr. Altino Arantes, então presidente e governador do estado, pois além de parentesco, embora longínquo, eram muito amigos e correligionários, ambos integrantes do Partido Republicano. Na intenção de papai, logo cheguei da capital. Houve até um fato pitoresco. Por absoluta falta de vaga no pavilhão masculino, foi provisoriamente internado no pavilhão das mulheres. Apesar de toda essa assistência médica, não havia naquela época medicação específica para sua doença, recebendo então um alta hospitalar para falecer ao lado de seus familiares, já estando muito emagrecido e com profunda fraqueza. O seu regresso a Igarapava, sem nenhuma melhora, consternou a todos os familiares e amigos. Nesse clima desolador, alguém comentou sobre as curas alcançadas através de Eurípides. Houve resistência inicial, pois toda a família era católica, mas o bom senso prevaleceu diante da gravidade da situação. Um caso desenganado pela medicina, e papai foi transportado para Sacramento por via férrea, por improvisada maca, estrado de cama e colchão, em abril de 1917. Lá chegando, o médico o atendeu carinhosamente, iniciando ali uma profunda amizade, afirmando que o espírito do Dr. Bezerra de Menezes não prometia cura, mas faria o possível para ajudá-lo, sob as bênçãos de Jesus. E papai ali permaneceu durante 7 meses consecutivos, em tratamento intensivo, com passes magnéticos, água fluida e tônicos usados na época, só regressando a Igarapava em novembro de 1917, totalmente curado, restando-lhe apenas um defeito na coluna, gibosidade, uma sequela clássica da enfermidade que o acometia. Essa notável cura repercutiu em toda a região, transformando-se na gota de água transbordante do cálice de revolta dos interessados em combater Eurípides e o espiritismo. Constituiu-se então o processo crime contra o médico por exercício ilegal da medicina. Esse processo veio a ser prescrito mais tarde, passando das mãos de um juiz para outro, nenhum deles condenando a obra caridosa impoluta do missionário sacramentano. Papai foi um dos 5 que testemunharam esse processo, quando afirmou com convicção: diz que há 6 meses está provisoriamente nessa cidade, para onde veio a fim de tratar da saúde, por achar-se gravemente enfermo, havendo recorrido a diversos médicos sem resultados. Que desde então está sob os cuidados do espírito Dr. Bezerra de Menezes, que o tem tratado por intermédio do professor Eurípides Barçanufo, que este exerce a mediunidade receitando, por inspiração daquele médico, remédio de uso externo e interno, bem como um passe espírita que esteve em uso de um preparo denominado Ronol. Atualmente está usando Verin Fosfate, ambos recomendados pelo professor Eurípides Barçanufo, e que o depoente mandou comprar em São Paulo, que sabe que é o professor Barçanufo. Obedecendo ainda às inspirações do Dr. Bezerra de Menezes, e por ordem deste tem procedido às intervenções cirúrgicas e obstétricas, bem como curativos diversos, que alguns remédios receitados são fornecidos gratuitamente pela farmácia espírita Esperança e Caridade, sempre que lá existem, sendo pertencentes à medicina alopata, que tem frequentado sessões espíritas públicas e nunca notou pessoas portadoras de moléstias contagiosas em grau visível, que o professor Eurípides Barçanufo atende caridosamente a todas as pessoas que dele se acercam, pedindo alívio às suas doenças, dando a estas pessoas a máxima liberdade de se tratarem aqui ou fora. E como nada mais disse, e nem perguntando-lhe foi, deu-nos por fim este que assina com o doutor delegado Sacramento, 24 de outubro de 1917. Abre aspas. Vê subsídio para a história de Eurípides Barçanufo, Inácio Ferreira, Uberaba, 1962, página 103, fecha aspas. Fecha aspas. Trecho do depoimento de Azarias Arantes no processo movido contra Eurípides, do livro Subsídio para a História de Eurípides Barçanufo, Inácio Ferreira, Uberaba, Minas Gerais, 1962, página 104.
Após a sua cura, Azarias tornou-se intermediário de enfermos de Igarapava com Eurípides. Eis um dos pedidos em cartão pessoal endereçados a Sacramento, dos arquivos de Eurípides, gentileza de Dona Corina Novelino. Retornando a Igarapava, papai iniciou trabalhos doutrinários em sua residência. Logo começou a construção de um prédio destinado ao centro espírita, ao lado de sua casa, o primeiro da cidade. No próximo ano, em 10 de maio de 1918, já era inaugurada a sede própria do Centro Espírita Luz, Caridade e Amor, onde funciona até hoje. Em 1933, Azaria construiu em Igarapava, entre a sua residência e o Centro Espírita Luz, Caridade e Amor, este prédio com ampla sala de aula, que recebeu o nome de Escola Eurípides Barçanufo, homenageado ao seu benfeitor, notável educador que fundou em Sacramento o pioneiro Colégio Allan Kardec. Esta escolinha, como era chamada, serviu às aulas de evangelização, como também prestou relevante serviço ao ensino público da cidade. Na foto, à esquerda está, atrás dos alunos, Azarias é visto com seu filho Hermes e a professora Maria Luísa do Amaral. Curas de outras igarapavenses. Após sua cura, papai voltou a Sacramento várias vezes para rever Eurípides e outros amigos. Sempre viajou acompanhado de amigos e familiares interessados também em conhecer ou consultar o grande médium. De Igarapava, ele enviava periodicamente lista de nomes de enfermos que recebia com certeza pelo correio uma agradável resposta. Os seus medicamentos manipulados gratuitamente pela farmácia Esperança Caridade. Abre aspas, vê Eurípides, o homem e a missão, Cora Novelino, Ide, capítulo 13, fecha aspas. Deduzo, por esse grande interesse pelos medicamentos receitados mediunicamente, que houve muitas curas de meus conterrâneos, embora nenhuma outra de muita repercussão, como o caso de papai. Tenho em mãos, graças à gentileza da saudosa amiga professora Corina Novelino, a carta original de minha prima Canuta, a Natália Arantes, desencarnada em 1920. Endereçada a Eurípides, a data de 7 de 11 de 1917, que se reproduz aqui. Senhor Eurípides Barçanufo, saudações afetuosas. Com o coração em júbilo, faço esta fim de pedir-vos o favor de mandar-me um remédio para tirar sardas e pano do rosto, e também para a cólica. O Altino Arantes pede mais remédio, que tem em si dado bem melhor com o que veio. Maria Jacinta Arantes pede mais também, e Hércia Arantes, de vossa querida amiga Canuta Análise Arantes Igarapava, 7 de 11 de 1917. Em seu texto, notas que seus irmãos Altino Rolinho Arantes, desencarnado em 1990, e Maria Jacinta Arantes, também desencarnada, mãe de Mantanira, cujo caso será focalizado logo a seguir, já havia sido beneficiado com medicamentos vindos de Sacramento. A sua outra irmã, citada Hércia, na época com 3 anos de idade, até hoje reside em Igarapava, casada com o senhor Luiz de Almeida Lima. Sabe-se habitualmente nas próprias cartas dos solicitantes, como nesse caso o espírito Dr. Bezerra de Menezes, assinado A. Menezes, pela destra de Eurípides, prescrevia suas valiosas receitas alopáticas. Nascimento e coma profundo de Mantanira. Desde a minha infância, ouço comentários sobre os fatos singulares que envolveram o nascimento de minha prima, Mantanira Magalhães de Castro, ocorrido em Sacramento. Com o objetivo de elaborar o presente trabalho com a maior fidelidade possível, recentemente, 1º de 12 de 1990, comuniquei-me com ela, que reside em Goiânia.
solicitando o seguinte depoimento, que também esclarece o episódio do seu coma profundo, muito comentado na época pelos nossos familiares. Meu pai, Aurélio Magalhães, marceneiro, mudou-se com a família de Igarapava para Sacramento, para que vovô Joaquim Arantes pudesse tratar-se com Eurípides, entusiasmado com a cura de meu tio avô Azarias. Lá em Minas, alugaram uma casa onde nasci a 18 de outubro de 1918, 2 semanas antes da desencarnação do querido missionário. Logo após o meu nascimento, a parteira observou que eu não estava bem de saúde e pediu ao papai que providenciasse o mais rápido possível o devido tratamento. O papai lembrou-se de imediato de Eurípides e o procurou, embora já fosse noite alta. Ele sempre confessou para nós seu receio nessa noite inesquecível de encontrar-se com algum dos loucos que estavam sob o tratamento em dependências do próprio colégio Allan Kardec, mas não houve nenhum problema, pois o médium ainda estava de pé na porta do colégio, surpreendentemente com o remédio já pronto e rotulado com o meu nome, Mantanira, que em espírito, segundo Eurípides, eu mesma havia pedido para assim ser chamada. Meus familiares nunca haviam pensado nesse nome. Acredito que sempre foi amparado por Eurípides. Aliás, toda a nossa família deve estar sob sua amorosa proteção. Tive mais uma prova dessa assistência há 37 anos, quando sofri grave acidente de automóvel em Araguari, Minas Gerais. Naquele episódio fui internado do Hospital São Sebastião, daquela cidade, permanecendo em coma durante 5 dias. Desse período de inconsciência, apenas lembro de uma vivência espiritual em que me via num lugar maravilhoso, sentindo-me muito feliz quando deparei-me com uma colina verde. Estando no alto da mesma, o nosso querido Eurípides, que vestia uma calça preta e sua camisa tremulava ao vento. Aproximei-me dele, sem que dissesse uma palavra. Olhou-me nos olhos e mostrou-me lá embaixo meu marido e nossos 4 filhos. Nesse instante, despertei no meu leito hospitalar, com um largo sorriso, endereçado ao meu marido, que estava ao meu lado. Meus familiares nunca mais esqueceram desse despertar feliz, após 5 dias de angústia. A pintura do Colégio Allan Kardec, Anuário Espírita de 1992. Tio Antônio Arantes, 1888-1971, irmão do avô Joaquim de Mantanira, além de parente, foi grande amigo e companheiro de doutrina e de maçonaria de papai. Ele teve a felicidade de frequentar trabalhos doutrinários dirigidos por Eurípides em Igarapava. Integrou a primeira diretoria do Centro Espírita Luz, Caridade e Amor em 1918, na função de tesoureiro, e nunca mais se afastou desse cargo dos trabalhos práticos, como passista até os últimos dias de sua vida terrena. Tio Antônio, irmão maçônico, também tornou-se meu grande amigo. Num dos nossos longos bate-papos, pouco antes de sua desencarnação, contou-me que numa estadia sua em Sacramento, acompanhado do papai, recebeu a incumbência de colaborar na administração da reforma do Colégio Allan Kardec, devido à sua larga experiência em construção. Certo dia, numa rápida inspeção de trabalhos da reforma, Eurípides trocou ideias com o tio Antônio, deixando a critério dele, no arremate final da pintura e escolha do bordado contínuo, enfeite que atualmente era aplicado no alto da parede, próximo ao forro. Após alguns dias, ele passou novamente pelas salas em reforma, elogiando o serviço realizado. Tio Antônio então comentou que o bordado escolhido era igual ao aplicado na última reforma da casa de Azarias, em Igarapava. O médium destacou, pensou um pouco e não concordou, detalhando algumas diferenças. Tio Antônio, profundamente surpreso com aquela observação, silenciou, mas conservou em seu interior a dúvida, que só foi desfeita ao verificar a pintura de minha casa, constatando pasmo que Eurípides estava com a razão. Este fato veio provar uma informação anterior do próprio benfeitor. Ele prestava assistência em espírito a papai em sua convalescença, visitando a sua residência numa cidade da qual nunca esteve em corpo físico. Fiscalização do trabalho da farmácia. É um fato conhecido dos estudiosos da vida de Eurípides, que muitas vezes ele chamou a atenção dos cooperadores da farmácia espírita Esperança e Caridade, apontando erros na manipulação dos medicamentos, mas não estando ao lado dos mesmos e atento a outros afazeres, embora na mesma sala. Nesses episódios, evidentemente, ele transmitia advertências de espíritos que acompanhavam as tarefas ali desenvolvidas. Minha irmã, Dominiciana Arantes, 1904-1990, negota na intimidade,
acompanhante de papai em Sacramento, de uma mocinha, teve a oportunidade de presenciar uma dessas advertências. Estando o médico de costas, ele pediu a uma cooperadora para desprezar o medicamento, pois havia sido manipulado erradamente. Negota também beneficiou-se daquela fonte de água viva, tornando-se mais tarde dedicada médio psicofônico. Acidente na estrada e socorro imediato. Meu sogro, o tio Pedro José de Oliveira, 1892-1965, Nenê, na intimidade, sempre historiava suas experiências em Sacramento, quando lá esteve com o papai. O fato mais impressionante deu-se na estrada de alguns quilômetros que ligava à estação ferroviária do Cipó, na antiga Mogiana, aquela cidade mineira. Chegando nessa estação, tomaram uma carruagem com destino à cidade, onde ninguém os aguardava. No percurso houve um acidente com a saída de uma roda, fazendo com que o veículo fosse contra um buraco. Não houve ferimentos em ninguém, restando apenas a preocupação de completar a viagem. Pois a estrada era pouco transitada. Após algum tempo, surgiu outra carruagem no sentido contrário, cujo condutor, ao aproximar-se, assim revelou o seu objetivo. Aí viaja o senhor Azarias Arantes perguntou: o senhor Eurípides pediu para buscá-lo. Surpresa total dos viajantes. Quem o teria avisado do acidente? Pergunta. O carinho do devotado médio, os benfeitores espirituais, mais uma vez se revelou numa recepção socorrista que se torna inesquecível. Sempre lembrado e transmitida por eles aos familiares e amigos, com um leve e profundo reconhecimento. Havia jogado fora o remédio. Na cidade de Sacramento, em companhia de papai, tinha um nenê que consultou com Eurípides por apresentar distúrbios digestivos, como era habitual. A receita prescrita pelo Dr. Bezerra de Menezes Espírito foi aviada gratuitamente pela farmácia espírita. Numa próxima viagem àquela cidade, papai levou um recado do tio Nenê. Ele havia melhorado e pedia nova receita. Interpelado a respeito, o médium amigo concentrou-se e, para uma grande surpresa de Azarias, respondeu: solicitei ao Dr. Bezerra nova receita, mas peça ao Nenê para que não mais jogue o medicamento fora. De volta a Igarapava, ele confessou a papai a dura verdade. Sem contar a ninguém, havia de fato jogado o medicamento fora, mas agora o tomaria com muito respeito. Mais de uma vez, eu ouvi tio Nenê relatar essa marcante experiência. Anuário Espírita de 1992. Premonição. Os avisos de Eurípides relacionados à próxima desencarnação continuaram como um preparo inevitável para os corações amigos. Sucederam-se a tal ponto que se espalharam pelas localidades vizinhas. Do livro Eurípides, O Homem e a Missão, capítulo 21. Esses avisos premonitórios vieram bem antes da epidemia da gripe espanhola e atingiu o missionário. Papai também contava que ouviu dos próprios lábios dele tal previsão. Aproximava-se a sua partida do plano material e teria dito, na época, para justificar o seu breve regresso: estão me confundindo com Cristo, pois sabes que no Triângulo Mineiro, até os nossos dias, Eurípides é considerado santo por muitos. Acredito que o aviso dele ajudou o papai, preparando para o desenlace do dileto amigo e benfeitor. Quando a notícia chegou em Igarapava, a 1º de novembro de 1918, ele chorou copiosamente, como se tivesse perdido um ente familiar enlaçado ao seu coração. E daí a alguns dias, o jornal Tribuna de Igarapava, de 6 de novembro, refletindo o reconhecimento de nossa comunidade, estampava na primeira página do artigo titulado Eurípides Bassanufo, noticiando sua desencarnação com pinceladas fiéis da vida e da obra benemérita do devotado médium. Encerrando esse registro de saudação e gratidão, repetirei com plena concordância as palavras iniciais da tribuna, escrita há 73 anos. Estrela de primeira grandeza, cujo brilho, por certo, há de refugir inapagável e profundo nos corações e consciências bem informados, como um preito de reconhecimento a esse augusto benfeitor, agora recolhido ao aprisco do Onipotente. Anuário Espírita de 1992.